Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça, terça-feira. Já estava com saudade de vocês, fiquei aí 3 dias sem fazer aí o nosso projeto Salmos, mas foi por uma boa causa. Quem assistiu aí meu vídeo anterior, que eu expliquei, né, por que eu me afastei por esses dias, estava num encontro de mulheres, lá na cidade de Águas de Lindóia, São Paulo, um evento que tem todo ano nesta cidade, um evento que é organizado pela Igreja Manancial da Esperança, lá de São Paulo, uma igreja abençoada que faz esse evento com mulheres, um evento muito especial e com uma presença de Deus assim fantástica. Fiquei maravilhada com o que vi lá, com o que ouvi, com o que aprendi com a palavra de Deus. Aqueles momentos tão especiais ali com aquelas mulheres foi muito importante, né? E a palavra, ali o tema foi fortíssimo. Foi falado sobre contrata-se, amas para cuidar dos filhos do rei. Quem são os filhos do rei? Né? Somos nós, eu, você, os nossos filhos de sangue, os nossos filhos espirituais. Deus nos deixou pessoas para que nós pudéssemos cuidar. Nós temos esse chamado de cuidar dos filhos do rei, que são os filhos de Deus. Todos nós temos um chamado especial. Se você ainda não descobriu qual é o seu chamado, ore, peça para Deus mostrar para você qual é o seu chamado. Ore, fique em silêncio para que você possa ouvir a voz de Deus, para que Ele te mostre qual é o seu chamado. Aleluias! É muito importante nós sabermos qual é o nosso chamado. Se é chamado para o ministério de louvor, se é para pregação, se é para missões, se é para intercessão. Não sei qual é o seu chamado, mas se você ainda não sabe, ore que Deus vai te revelar. Aleluias! Então já estava aí com muita saudade de vocês e graças a Deus estamos aqui firmes e fortes, não desisti. Algumas pessoas me mandaram mensagem falando assim: você desistiu do projeto Salmos? Eu disse: não desisti. É que lá não tinha como eu gravar, não tinha como eu editar, né? Tinha muitos eventos, então não tinha como eu fazer isso. Então o Senhor me disse: pode parar um pouquinho, depois você retorna para você concluir aí o seu projeto Salmos, né? Estamos aqui firmes e fortes hoje no Salmo de número 52. Salmo de número 52. Já pegue aí a sua palavra, pegue a sua espada, abre aí no Salmo de número 52, que já vamos fazer leitura e vamos fazer aí uma breve reflexão dessa palavra que hoje vai nos falar sobre a condenação do ímpio. Vai falar também sobre a confiança na justiça de Deus. Davi estava sendo perseguido por Saul. O filho dele, Jonathan, tinha ajudado Davi e Davi estava fugindo de Saul. E Saul, como vocês sabem, era muito perverso, muito malvado, e ele contava com a ajuda de algumas pessoas também que eram muito malvadas. Mas Davi confiava na justiça de Deus, que esses perversos não iriam prevalecer, que Deus, o justo juiz, iria fazer justiça contra esses ímpios. Então este é o tema do Salmo de número 52. Já peço para você que está a primeira vez aqui no meu canal, já peço para você, te inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa seu like,
comenta, compartilhe, faça o seu pedido de oração. Se você precisa de oração, de intercessão, não se acanhe, não fique com vergonha. Pode colocar aqui nos comentários, pode mandar no meu Facebook, no Instagram. Fique à vontade. Eu quero ser uma intercessora para você. E assim também peço a oração de vocês, porque eu necessito das vossas orações. Amém? Já pegou aí? Vamos ler? Este salmo é um salmo curto, tem apenas 9 versos. Condenação do ímpio. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, o edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque, o sacerdote. Verso 1. Por que te glorias da maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir do que falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-lhe da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão deles, dizendo: eis que o homem que não fazia de Deus a tua fortaleza, antes confiava na abundância dos teus próprios bens e na tua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizestes na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Que tremendo esta palavra. Confesso que eu já tinha lido o Salmo 52, mas eu não tinha adentrado nos detalhes deste salmo, que é poderoso. Então, quando Davi escreveu este salmo, ele estava irado, nervoso e com razão. Vocês podem ler aí, vou deixar para vocês aí, para mais tarde, se você quiser saber melhor da história, vou deixar uma tarefa de casa. Leia, vou deixar aqui, ó. 1 Samuel 21, do 1 ao 9 e 1 Samuel 22, do 6 ao 23. Aí você vai entender por que Davi estava tão irado com Saul e com esse homem chamado Doeg. Aleluias! Doeg era um dos vários homens que cercava Saul e satisfazia os seus caprichos a fim de obter riquezas. Aleluias! E esse homem era descendente de Esaú. Era um homem perverso. Davi estava fugindo de Saul. E Saul, perseguindo Davi, Jonathan, filho de Saul, ajuda Davi. E depois eles se separam. E Davi vai até um sacerdote chamado Aimeleque. Davi chega lá pedindo comida, pois estava com fome, pedindo orientação de Deus. E nesse dia que Davi chegou lá, este homem, que era homem de Saul, estava no templo a serviços religiosos, e ele viu e ouviu quando Davi chegou ali para conversar com Aimeleque. Então ele contou tudo para Saul. Ele contou que o sacerdote havia lhe dado comida, alimento, espada e orientações de Deus para ele. Então este homem vai e conta tudo para Saul, e Saul fica revoltado, aleluias.
Aí ele manda chamar Aimeleque e pergunta para ele: por que você ajudou Davi? Por que você deu comida? Por que você deu espada? Por que você deu orientação de Deus para ele? Davi, com toda a sua ira, manda Doeg matar o sacerdote Aimeleque. E Doeg, perverso, malvado, matou os sacerdotes e mais 85 pessoas. Foi uma matança só. Era muita maldade, perversidade. Então é por esse motivo, que Davi estava tão irado e tão nervoso, porque ele ficou sabendo dessa maldade que Saul fez juntamente com Doeg. Então ali a perversidade estava no alto, né? Estava no topo. Aleluia, no povo de Deus estava muita maldade, assim como hoje. Aleluia, estamos aí no século 21. Será que existe maldade no mundo? E como existe maldade, e maldade de alto escalão, assim como a maldade de Saul. Então, nós precisamos, aleluia, aprender a lidar com esse fato. Sempre existiu, sempre vai existir homens perversos, mas nós temos um justo juiz que está vendo tudo, nada foge do olhar de Deus. E esses perversos serão julgados. Haverá justiça para os perversos. Eu não sei se você está sofrendo alguma perseguição, ou se você viu algo de maldade, alguém fazendo uma maldade terrível contra alguém e você se revoltou, assim como Davi estava revoltado. Mas seja como Davi, confie na justiça de Deus. Haverá condenação para os ímpios, para os perversos. Então vamos aprender aí, dividir esse salmo em 3 partes. Davi nos apresenta 3 cenas nesse texto. A primeira cena é: os pecadores se vangloriam. Olha aí no verso 1. Ele faz uma pergunta: por que te glorias de maldade, ó homem poderoso? Então ele está falando aí para Saul: por que você se vangloria de tanta maldade, homem poderoso? Era como se ele estivesse falando assim: você é um chefão malvado, como nos filmes que nós vemos por aí, esses chefes que mandam matar, fazem matança. Então Doeg e Saul eram poderosos aos seus próprios olhos, mas aos olhos de Deus eles eram insignificantes. Aleluias. Davi dependia de Deus. E esses homens dependiam de si mesmos e dos seus próprios recursos. E aí ele diz assim: a tua língua urde planos de destruição. Com a língua afiada, esses homens davam ordens e esses homens contavam mentiras, faziam maldade sem medir consequências. Possuídos por espíritos malignos, esses homens mandavam matar pessoas. As suas palavras devoravam e destruíam pessoas. E em pleno século 21, não é difícil encontrar pessoas assim, como Doeg e como Saul. Muitas e muitas pessoas são perversas como esses homens, aleluia, mas haverá justiça de Deus. Segunda parte deste salmo é do verso 5 ao verso 7. O verso 5 é a parte central deste salmo. Davi diz: também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Aleluias. Aqui é o ponto crítico, aleluias, da experiência de Davi
ao refletir sobre a perversidade do coração humano. Então, neste salmo, Davi estava refletindo sobre a perversidade do coração humano, a perversidade do coração de Saul e de Doeg, que matou todos aqueles homens, aleluias, à espada. E ele estava certo de que Deus julgaria esses homens perversos. Aleluias, era uma certeza que tinha no coração de Davi. E ele usa verbos fortes como destruirá, arrebatar-te, arrancar-te, extirpará. Ele usa essas palavras fortes dizendo: o justo juiz vai agir. Aleluia, haverá consequências para os atos destes homens. Os justos apenas veriam, então ririam com menosprezo da queda desses homens. Aleluia, olha o que ele diz: os justos hão de ver tudo isso, temerão e rirão deles, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Esses homens faziam de si mesmos as suas próprias fortalezas. Eles eram donos de si, usavam dos seus próprios recursos para se defender, para fazer maldades, perversidades. Aleluias! Mas isso não iria ficar impune, porque os pecadores, eles caem na própria cilada, na própria cova que eles cavam, eles caem. Na própria armadilha. Você sabe muito bem que depois, mais tarde, Saul vai morrer com a sua própria espada. Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, mas não, ele deixou Deus fazer a justiça e ele caiu na própria cova, na própria armadilha, morreu com a sua própria espada, porque Deus é o justo juiz, ele faz justiça. Aleluias. Parte 3. Os fiéis servem. Então vamos recapitular. 1. Os pecadores se vangloriam dos seus próprios pecados. Os santos riem. E a terceira parte, os fiéis servem, do verso 8 ao verso 9. Aqui é um contraste claro. Os perversos são como árvores desraigadas, mas os justos são como oliveira verdejante, belas e cheias de frutos. Davi era enraizado no Senhor dos Exércitos, ele tinha raiz. Aleluias! E ele se compara com essa oliveira verdejante. Saul e Doeg seriam rejeitados e pereceriam, mas Davi permanecia em segurança na casa do Senhor. Davi confiou na bondade de Deus e no Senhor. Ele não se decepcionou, porque quando estamos nos caminhos de Deus, aleluias, quando andamos nos caminhos do Senhor, obedecemos a Tua palavra e os Teus mandamentos, quando louvamos a Deus no Seu tabernáculo, aleluia, no Seu santuário, Deus nos dá segurança, Ele não nos decepciona. Homens podem nos decepcionar, mas Deus nunca nos decepciona. E Davi, ele sempre glorificava a Deus em tudo. E não poderia ser diferente no final desse salmo. O salmista termina fazendo votos de louvor ao Senhor na congregação. As vitórias pessoais que o Senhor nos dá, elas devem ser anunciadas. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa do Senhor, confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizestes na presença dos fiéis. Então ele falava ali para todo mundo das tuas vitórias, do que Deus tinha feito para ele, por isso que é importante o nosso
testemunho público, aleluias, porque o nosso testemunho, ele serve de ânimo para as pessoas. O testemunho de Davi servia de ânimo para o seu povo, por isso não devemos deixar de glorificar a Deus e também de testemunhar o que Deus faz na nossa vida. Davi, então, ele vai, e testemunha na presença dos fiéis, aleluias, para servir de ânimo para aquele povo. Então, não desanime. Então, aqui eu quero tirar aqui uma lição para você hoje. Não desanime por causa dos perversos. Se você está sendo injustiçado, ou se você vê pessoas sendo injustiçadas, ou se você assiste televisão, você assiste jornal e vê tantas maldades, homens como Saul e Doeg, que matam, que mandam matar, que fazem maldade, perversidade. Então, não desanime por causa dos perversos. Por quê? Porque nós temos um justo juiz, um juiz que julga, um juiz que está olhando tudo. Ele está vendo tudo isso e no momento certo ele vai agir. Haverá consequências para esses homens, assim como teve para Saul. Aleluias. Não desanime. Porque aqui o povo de Deus, aqui diz que o povo riu, Eis que os justos hão de ver tudo isso, temerão e rirão deles, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Então o povo de Deus vai rir por último, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está batendo as portas, ele vai voltar. E se você é fiel com Deus, se você está nos caminhos do Senhor, buscando a tua salvação e a sua santidade, se a graça de Deus te alcançou, se você teve um encontro real com Cristo e você deixou Ele transformar a sua vida, Jesus está voltando, Ele vai levar a sua igreja, aleluia. Se nós vamos rir por último, já tem aquele ditado: quem ri por último, ri melhor, que nós iremos com Cristo. E esses perversos, se eles não se voltarem para Deus, se eles não se arrependerem dos seus pecados, se eles não confessar, não se arrepender e não crer em Jesus Cristo, que é a nossa salvação, o que vai acontecer com eles? Aleluia! Serão lançados no lago de fogo. Aleluias! E você sabe bem o que vai acontecer com essas pessoas. Mas fica firme, o que eu falo para você. Fica firme, porque o justo juiz está vendo tudo o que acontece com você. Ele não vai deixar impune a maldade desses perversos, desses homens maus. Haverá consequências. Porque Deus, Ele é o nosso justo juiz. Amém? Fique com essa palavra, que o Senhor fale melhor no seu coração. Vamos aqui agora fazer uma oração e agradecer a Deus por essa palavra que o Senhor falou conosco hoje aqui, através do Salmo de número 52. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por essas palavras, Senhor. Nós aprendemos que o Senhor vai fazer justiça contra os perversos. A maldade, aleluias, não vai ficar impune, aleluias. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, o Senhor não nos desampara, o Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, aleluias. Te louvamos e te glorificamos nesta manhã. Que o Senhor abençoe o nosso dia, nossa terça-feira, seja uma terça-feira abençoada. Abençoe todas as pessoas que estão aqui me acompanhando no meu canal Conexão com Deus. Derrama, Senhor, das tuas bênçãos. Aqueles, Senhor, que estão necessitando de uma cura, aleluia, seja enfermidade física ou espiritual, em nome de Jesus.
está sendo curado nesse momento. O Senhor está derramando cura na sua casa e na sua família. E se você está sofrendo injustiças, o justo juiz está entrando na sua causa nesse momento. Você não vai ficar desamparado. Vai haver justiça para a sua causa. Amém? Você crê? Se você crê, diz amém. Confie no Senhor. Ele é o justo juiz e ele condenará o ímpio, vai ter justiça. Amém? Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra e até amanhã no Salmo de número 53. Vai falar sobre a corrupção do pecado e a sua redenção. Beijo no coração, fique com Deus e até amanhã.